Hoje você vai falar assim, Bruno, não é possível que dá para dobrar o patrimônio do imóvel financiado. Vou te mostrar um negócio que dificilmente você vai ver por aí. Toda vez que alguém chegar e falar assim, eu quero comprar seu imóvel, quer dizer, primeira coisa que tem que fazer tem o crédito aprovado? Por quê? Porque eu já vi muita gente que você faz o processo, muitas vezes assina o contrato, aí na hora de aprovar o crédito do cara, o cara não tem crédito aprovado. Bruno, tem que ser no mesmo banco que você financiou, por exemplo, a Caixa, né? Arrematamos pela Caixa e financiamos pela Caixa. Tem que ser, o cara também tem que comprar financiado pela Caixa, o banco vai avaliar esse imóvel pelo valor X. Então, se ele avaliar pelo valor de 180 mil, beleza, tá tudo certo. Se ele avaliar um valor maior do que 180 mil, muito bom. Se ele avaliar menos que 180 mil, aí é um risco. Aí você vai falar assim, Bruno, tá bom, tudo do contrato de compra e venda de financiamento, mas aí vai ter 2 contratos ativos, não vão? Que é o seu contrato, você arrematou e financiou, e o contrato do comprador. Vão estar 2 contratos ativos, certo? Sim. E aí vem o passo 5, que é onde acontece a mágica. Dica de ouro master pra você, tá? Nunca dê a posse do imóvel antes da liberação deste pagamento aqui, ó. Deste pagamento. Hoje você vai falar assim, Bruno, não é possível que dá para dobrar o patrimônio do imóvel financiado. Vou te mostrar um negócio que dificilmente você vai ver por aí. Seja para fonte de renda, seja para alcançar sua liberdade. Quando eu quero dizer liberdade, eu não tô falando liberdade financeira de, eu quero ter 10 milhões na conta para comprar tudo quanto é coisa. Não é esse tipo de liberdade que eu tô falando. Eu tô falando de liberdade de você poder escolher. Por exemplo, o que você gostaria que o dinheiro proporcionasse hoje, que hoje ele não proporciona, que fosse algo duradouro? Você falasse, puxa, eu queria mais isso, de algo mais profundo mesmo, não só bens materiais, viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam 10 dias, 20 dias de volta. Eu vou falar do meu desejo, tá? O meu desejo. Eu, Bruno, eu hoje tenho, graças a Deus, consigo fazer isso, tá bom? É passar mais tempo com a minha família. Bom, primeiro, né? Deus, família, leilões. Passar tempo com Deus, tempo com a família e viver de leilão. É esse aqui que é o principal. Deus, família e leilão, tá bom? E hoje eu vou te mostrar um passo para você fazer isso. Dá mais um passo, dá mais um passo, dá mais um passo. E eu vou te mostrar por que você deve vender um imóvel financiado para dobrar seu patrimônio. É isso que a gente vai falar hoje. Como vender um imóvel financiado, número 1, e o porquê que isso dobra o seu patrimônio. Vou te mostrar hoje. Preparei um material show de bola, que eu vou direto ao ponto, porque eu quero 40 minutos com você batido. Papel e caneta na mão, porque hoje você vai escrever muita coisa. Eu quero falar a respeito desse assunto que é pouquíssimo abordado, tá bom? Já vou compartilhar minha tela contigo, já vou compartilhar minha tela com você. Seguinte, como vender um imóvel financiado? Por que a gente está falando de imóvel financiado? Eu trouxe alguns dados rápidos para você entender o porquê esse assunto é importante e o porquê esse assunto quase não é falado. Ele quase não é falado. Então eu peguei aqui alguns dados. Nos últimos 12 meses, 41% das pessoas adquiriram imóveis por meio de pagamento à vista. Isso significa que 49% das pessoas, e essa é um dado levantado em junho de 2023, ou seja, 2 anos atrás, metade das pessoas que foram entrevistadas adquiriram um imóvel através de financiamento. Financiamento, tá? 41% foi à vista, 49% foi financiado e 10% não respondeu. Essa foi uma pesquisa feita no país todo, território nacional, sobre esse tipo de imóvel. Agora, o que mais chama atenção não é a quantidade de imóveis financiados, mas é qual o motivo da compra. Ou seja, dos imóveis que foram financiados, presta atenção nesse dado, dos imóveis que foram financiados, 14% deles foi para investimento em locação, 83% foi para uso próprio e 3% foi para venda. Cara, presta atenção nisso. Somente 3% isso que é o mais interessante, somente 3% dos 49% da metade. Então, 3% de 50% vai dar 1,5%, ok? Estão comigo? Conta rápida aqui, certo? 1% é 0,5, 0,5 vezes 3, 1,5%. Ou seja, 1,5% dos imóveis transacionados tem um fim de investimento para venda. E é por isso que uma das perguntas que eu mais recebo é: Bruno, como que eu faço para vender um imóvel financiado? Por quê? Porque as pessoas não compram imóvel financiado com o objetivo de vender. E eu quero abrir os seus olhos para essa oportunidade. Porque a grande maioria das pessoas que compram um imóvel para investimento, elas compram como? À vista.
Tá vendo? 35% das pessoas que compraram à vista compraram para locação e 11% compraram para venda. Aqueles que financiaram, 14% foi para locação e 3% para venda. 3%. Isso é muito baixo. É muito. Ou seja, de todos os imóveis transacionados no país, isso é uma amostragem aqui por volta de 2.000, é claro que é uma amostragem pequena, 1,5% dos imóveis tem como propósito investimento para venda. E aí o que eu mais recebo de pergunta, uma das que eu mais recebo é: Bruno, como que eu faço para vender um imóvel financiado? Por que eu recebo? Eu não sabia por que eu recebia tanto essa pergunta. Agora eu entendi. Porque somente 1% dos imóveis que são transacionados no Brasil são financiados para o fim de venda, tá? Tá aqui, ó. Aqui tá a fonte que eu peguei, abraim.org.br. Depois, se você quiser acessar, que tem esses dados aí no site oficial da Abrainc, tá? Então, o que eu quero trazer para você hoje é como você faz para vender um imóvel financiado. E eu quero te mostrar o porquê que o imóvel financiado vai fazer você dobrar o seu patrimônio em 6 meses, em até 1 ano. Primeira coisa que você tem que entender vou pegar essa planilha aqui, muitos de vocês já conhecem essa planilha, é uma planilha de viabilidade financeira, tá bom? Então eu vou pegar um caso aqui para te mostrar. Imagina que a gente tivesse arrematado um imóvel de leilão, eu vou fazer aqui uma simulação, só como efeito de aprendizado, de exercício. E eu peguei aqui um número real, totalmente real. Vários alunos arrematam dessa forma, vários alunos têm resultado dessa forma, vários assessores da mentoria têm resultado dessa forma. Então eu tô pegando um caso real. O que eu peguei aqui? A título de simulação. Eu peguei um imóvel que tem um prazo de compra e venda de 6 meses, que para imóvel de baixo padrão, até 230 mil de venda, é totalmente factível. Você comprar, reformar e vender em 6 meses é totalmente factível. Um financiamento de 420 meses, que a grande maioria dos bancos fazem, de leilão. Um juros de financiamento de 9,5 ao ano. Ah, Bruno, mas está 11% no Santander e na Caixa e no Itaú. Mas imóvel de leilão, em especial na Caixa, os juros é menor do que o de mercado. Tá bom? Tô considerando que é pessoa física. Tô pegando aqui em São Paulo, a título de exemplo. E um leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial é o famoso leilão dos bancos. O que eu tô considerando aqui? Eu tô considerando que esse imóvel vai ser vendido por 180 mil e ele foi arrematado por 100 mil reais. Bruno, não existe imóvel de 100 mil reais para vender. Existe e aos montes. Aos montes, tá? Talvez em São Paulo, no estado de São Paulo, aliás, eu vou mudar, eu não vou colocar estado de São Paulo, porque realmente o estado de São Paulo é mais difícil. Vamos pegar aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tá, gente, presta atenção, Rio Grande do Sul está bombando de imóvel. Por quê? Porque ficou represado a quantidade de imóveis por conta da enchente que teve ano passado. Tivemos uma enchente em maio do ano passado e agora liberou os imóveis, está bombando de imóvel. Você tem muito imóvel de 60, 70, 80 mil para vender no Rio Grande do Sul. Muito, 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 muito. Então, tô pegando 100 mil reais, tô pegando uma entrada de 5%, que é o que é na Caixa, você pode dar 5% de entrada e financiar 95%. Comissão do leiloeiro, eu tô colocando 0, por quê? Eu tô considerando que você comprou na venda online ou na venda direta online. Também tá bombando de imóvel na venda online e na venda direta online. Bruno, como que você acha essas informações? arrematadorcaixa.com.br. arrematadorcaixa.com.br. Vou até mostrar para você aqui, ó. É só você entrar nesse site aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Arrematador Caixa. Ah, Bruno, eu já conheço. Não tem problema. Tem um monte de gente que não conhece e é bom que você tá sempre aqui e você vê. Aqui, ó. Ele reúne todos os imóveis da Caixa. Você vem aqui, encontra seu imóvel e você tem um filtrinho aqui, ó. Aqui, ó. Você vai filtrar aqui. Beleza? Nos filtros aqui, você pode trabalhar nos filtros, tá bom? Beleza. O que mais que eu tô fazendo aqui? Eu tô considerando TBI de 2,5, mais ou menos. 2,5 mais ou menos. Depende da cidade. E tô considerando o registro de imóvel por volta de 2%. Em média, esse número aqui, ó, gira na casa de 5%. Em média, tá bom? Em média. A soma de TBI mais o registro do imóvel. Tô colocando uma desocupaçãozinha aqui, mas isso aqui eu não vou entrar tanto no detalhe, tá? Desocupação, tô colocando taxa de contrato de financiamento, tô colocando uma pequena reforminha aqui de uns 7 mil reais, é o suficiente para você poder reformar o imóvel tipo MRV, 45 metros quadrados, é o suficiente. E um condomínio aqui de 300 reais com PTU de 30 reais. Também é o suficiente. E os 6% do corretor. Ou seja, inserir todas as despesas aqui neste imóvel que nós vamos ter ao longo da jornada da arrematação, do desembaraço, da transferência, da desocupação, da reforma e da venda. 6 passos. Bem simples. Beleza. Aí, Bruno, vamos supor que eu arrematamos esse imóvel, tomei posse desse imóvel, reformei esse imóvel e coloquei imóvel para vender. Só que o imóvel está financiado, não tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tem os dados.
o imóvel está financiado, certo? Eu financiei 95%. Então, se a gente pegar os dados aqui, ó, o imóvel foi adquirido por 100 mil, mas eu dei 5 mil de entrada só. Eu financiei 95 mil. Como que eu vendo esse imóvel se ele tem um saldo em aberto? Como que eu faço para vender? Eu tenho que quitar antes? Eu tenho que ter o dinheiro para quitar? Como que faz para fazer isso? Na minha cabeça, essa era uma transação simples. E eu achava que era uma transação simples. Porém, e ela na realidade é uma transação simples, porque isso acontece o tempo todo no mercado imobiliário. Todo dia, várias transações dessa. Todos os dias. Mas por que que tem muita gente que em leilão tem dúvida? Porque somente 1,5% dos imóveis no Brasil para fins de investimento são comprados com fins de venda. Por isso. É por isso que ninguém sabe. E eu vou te mostrar como que fazer isso agora. Entendeu o contexto? Beleza? Contexto dado. Fechou. Aqui a gente tem as despesas, todas as despesas. Beleza. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou te mostrar então. Vamos supor que a gente arrematou o imóvel, certo? Fizemos tudo isso e tá pronto para venda esse imóvel. Então o que que você vai fazer com esse imóvel? Ele tá pronto para venda. Você anunciou lá para vender e tal. Primeira coisa que você tem que fazer é negociação com o comprador. Simples assim, gente. Bem direto ao ponto. Eu vou fazer uma negociação entre o comprador e o vendedor. Então vamos supor que o vendedor arrematou 100 mil, financiou 95, que é o nosso exemplo, está vendendo por 180, e aí o comprador, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Atenção nisso aqui, presta atenção. Não dê continuidade num processo de venda, caso a outra pessoa vá financiar também, que é o caso aqui, que é o que mais acontece, tá bom? É o que mais acontece. É você ter vendido, financiado, você vai vender para outra pessoa que quer financiar. Presta atenção. Toda vez que alguém chegar e falar assim, eu quero comprar seu imóvel, quer dizer, primeira coisa que tem que fazer é, tem o crédito aprovado? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu já vi muita gente, e talvez você já tenha passado por isso, que você faz o processo, muitas vezes assina o contrato, aí na hora de aprovar o crédito do cara, o cara não tem crédito aprovado. Ou ele não tem crédito suficiente para comprar aquele imóvel. Eu não consigo entender por que alguém dá continuidade num processo, que ela entra num processo de financiamento sem fazer aprovação de crédito. A primeira coisa que tem que ter na cabeça é, vou vender o imóvel vou vender meu imóvel financiado para alguém que vai comprar financiado. Essa pessoa tem que vir, e a primeira pergunta que você tem que fazer como vendedor é, você tem um crédito pré-aprovado? Não, eu tenho uma simulação no site. Não, você não tem que ter simulação no site. Você tem que ter um crédito pré-aprovado no banco. Você tem? Sim. Qual é o valor? O valor é... Imagina que você está vendendo por 180 mil. O valor é de 100 mil. Cara, você tem dinheiro para dar de entrada? A diferença? Não. Então esquece, cara. Esquece. Não faz sentido. Só aqui você vai filtrar um monte de gente. Então, número 1, a negociação entre o comprador e o vendedor, e você precisa fazer uma aprovação de crédito do comprador. Quando eu quero dizer você, não é você, né? O vendedor. É alguém que te intermedia, tá bom? Que geralmente é o corretor de imóvel. Eu vou falar da função do corretor de imóvel daqui a pouquinho, beleza? Fez isso. Bom, tá bom. O cara tem um crédito aprovado de 200 mil. Bruno, tem que ser no mesmo banco que você financiou, por exemplo, a Caixa, né? Arrematamos pela Caixa e financiamos pela Caixa. Tem que ser, o cara também tem que comprar financiado pela Caixa? Não. Pode ser de qualquer banco. Vou até colocar aqui, ó. Aprovou no Itaú. Por exemplo, não tem problema. A gente tem o nosso imóvel financiado pela Caixa, ele tem um crédito aprovado pelo banco. Tá tudo certo, segue o jogo. Qual que é o segundo passo? O que precisa ser feito? Precisa avaliar o imóvel pelo banco do comprador. Precisa avaliar o imóvel pelo banco do comprador. O que significa isso? O banco vai enviar um engenheiro, o comprador paga essa conta, ele vai pagar para que o engenheiro vá no imóvel e avalie o imóvel dizendo o seguinte, olha, o valor de avaliação desse imóvel é X. Então, se você está vendendo imóvel por 180 mil, o banco vai avaliar esse imóvel pelo valor X. Então, se ele avaliar pelo valor de 180 mil, beleza, tá tudo certo. Se ele avaliar um valor maior do que 180 mil, muito bom. Se ele avaliar menos que 180 mil, aí é um risco. Por quê? Porque se ele avaliar menos 180 mil, pode ser que a pessoa não tenha o valor de entrada para dar. Então, essa é a segunda etapa. Você tem que ter uma avaliação do imóvel pelo banco do comprador. Essa é a segunda etapa. Então, nesse nosso caso aqui, o imóvel foi avaliado por 190 mil pelo Banco Itaú. Beleza. Então, o cara tem 200 mil de crédito, ele foi avaliado por 190 mil e eu estou vendendo por 180 mil. Lindo. Bruno, vou dar um exemplo real que aconteceu. Nós tínhamos um imóvel em Sumaré, no GA, já é o grupo de arrematadores, que é um grupo que eu, Bruno, o Guilherme, que é o administrador do GA, um time todo por trás, somos 9 pessoas, e os alunos investimos juntos no mercado de imóvel de leilão.
cada um entra com um pouco de grana, a gente faz um grupo e nós investimos juntos. Eu, Bruno, com a minha equipe e os alunos investimos em imóvel de leilão. Nós pegamos o imóvel em Sumaré, estávamos vendendo o imóvel por R$380 mil e o banco avaliou o imóvel por R$340 mil. Então, esse exemplo, ele avaliou o imóvel por R$340 mil, ok? Então, se ele avalia por R$340 mil, o que o banco fala? Ele fala o seguinte, ó, eu permito que você financie 80% do valor de avaliação. Então, eu vou fazer uma conta com você aqui para você que eu tô falando. Aqui, ó. Se ele pegou o banco, nesse meu exemplo aqui, tá? A gente tá vendendo por 380 mil. O banco falou, não, vale 340 mil. Então, se eu pegar 340 mil e o banco só permite que o comprador financie 80% do valor de avaliação, não do valor de venda, do valor de avaliação, vezes 80%, ele só permitia que o comprador financiasse 272 mil. Portanto, o comprador tinha que dar quanto de entrada para mim? 272 mil menos 380 mil. Ele tinha que dar 108 mil reais de entrada. Esse é o problema quando avalia abaixo do valor de mercado ou abaixo do valor que você está vendendo. Por isso que não adianta você querer assinar um contrato de compra e venda sem ter uma avaliação do banco com relação àquele imóvel. E o comprador não tinha 100 mil. Ele não tinha 100 mil. Ele tinha 70 mil. 70 mil. Se o nosso imóvel tivesse sido avaliado por 380 mil vezes 80%, ele teria que me dar, isso menos 380, 76 mil. Ele conseguia comprar. Como foi avaliado abaixo, ele não conseguia comprar. Entenderam? Bruno, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o imóvel para que o engenheiro avalie acima do valor de mercado. Então, vamos supor nesse caso nosso aqui. Se o engenheiro tivesse avaliado em 420 mil esse imóvel que nós vendemos por 380, e você pegar 80%, ele poderia financiar 336 mil. Se eu tirar 380 mil, ele precisava só dar 44 mil de entrada. Então, isso daqui é determinante para uma venda. É determinante para uma venda. Não só o crédito, mas a avaliação do imóvel pelo banco. Entenderam aqui o que eu quis dizer? Entenderam? Terceiro passo, o que acontece depois que faz a avaliação? Aí você faz a assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda. Você vai fazer o contrato particular de promessa de compra e venda. Bem simples. Com as condições. Quais são as condições? Ele vai dar X de entrada, vai financiar Y, vai pagar X% para o corretor, ele vai colocar na assinatura do contrato, lembrando que é um contrato particular de promessa de compra e venda. Aonde que vai efetivar essa promessa? No contrato de financiamento, ok? Bem simples, tá? Por que tem uma flecha aqui? Porque muitas vezes, tem gente que assina o contrato particular de promessa de compra e venda antes de avaliar o imóvel pelo banco do comprador. Não façam isso, não faz sentido fazer isso. Por quê? Porque se o engenheiro ele avaliar abaixo, você não consegue cumprir o contrato. E aí, você gastou maior energia, analisou o contrato, foi lá, pegou documento, né? E no final não vai conseguir dar continuidade, porque, de repente, o engenheiro avaliou o imóvel abaixo e o cara não tem o valor da entrada. Beleza. Assinou o contrato particular de promessa de compra e venda. O que vai depois? Pô, assinou, fomos lá, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é assinar o contrato de compra e venda de financiamento. Financiamento. Como que é feito isso? Aí você vai fazer o seguinte, você vai enviar o contrato de compra e venda, matrícula, CND do imóvel, toda a documentação para o banco, para que o banco, então, faça o contrato de financiamento. E que contrato de financiamento é esse? É do comprador, Então, você, vendedor, tem um contrato de financiamento, e o comprador também vai fazer um contrato de financiamento, um novo contrato de financiamento. E você vai assinar junto com o comprador esse contrato de financiamento. Este contrato de financiamento, ele é a escritura pública do bem. Então você vai lá no Itaú, no caso o nosso exemplo é o Itaú, aí você vai falar assim, Bruno, tá bom, tudo do contrato de compra e venda de financiamento, mas aí vai ter 2 contratos ativos, não vão? Que é o seu contrato, você arrematou e financiou, e o contrato do comprador. Vão estar 2 contratos ativos, certo? Sim. E aí vem o passo 5, que é onde acontece a mágica, que aí é a principal dúvida das pessoas, que é o que eu quero esclarecer para você. O que vai acontecer aqui? O banco do comprador Itaú, solicita ao banco do vendedor, que é a Caixa, o saldo devedor, certo? Ele vai solicitar o saldo atualizado. Aí, o banco do comprador quita essa dívida diretamente com o banco vendedor. Como que chama isso aqui? Isso se chama interveniente quitante. O que é interveniente quitante?
Então, o Banco Itaú, ele é um interveniente quitante. Ele intervém e quita o saldo devedor. Qual que era o saldo devedor? O saldo devedor era os 95 mil aproximadamente aqui que nós havíamos financiado. Então o Itaú vem e com a Caixa e fala, Caixa, passa o saldo atualizado para mim. A Caixa vai passar. Bom, você pagou uns 6 meses aqui. Então você pagou uns R$ 2.000 de financiamento. Ele vai falar, o saldo aqui atualizado é de R$ 93.000 em aberto. O que o Itaú vai fazer? O Itaú vai chegar e falar assim, dá isso aqui que eu vou quitar. Ele quita os R$ 93.000 diretamente com quem? Com a Caixa. Você não entra no meio do caminho. Os bancos se conversam. Qual que é o nome disso? Interveniente quitante. O banco vendedor, que é a Caixa, emite uma carta de quitação, ou seja, o financiamento agora está quitado. Por quê? Porque o interveniente quitante, o Itaú, quitou esse valor em aberto. Então está quitado. Financiamento quitado. E aí, o contrato de financiamento que você assinou com o Itaú junto com o comprador e a carta de quitação são levados por cartório de registro de imóveis. E o cartório faz a transferência da propriedade para o comprador e registra o novo financiamento para o banco do comprador. Simples assim. Simples assim. É assim que funciona. Você, como vendedor, não se envolve nessa transação, porque as conversas acontecem entre os bancos. Então, o interveniente quitante que é o Itaú vem, deposita os R$ 93.000 aqui, quita esse financiamento, aí a Caixa fala, bom, tá quitado. Então eu emito um certificado aqui de quitação, ou uma carta de quitação. Beleza. Aí a gente pega essa documentação, essa carta de quitação chegou, a gente pega essa documentação junto com o contrato de financiamento e vai no cartório e fala, cartório, tá quitado o financiamento, agora tem um novo financiamento nesse imóvel, que é Banco Itaú e não mais com a Caixa. Simples assim. Isso acontece o tempo todo. E aí, um detalhe importante, se a dívida, caso o imóvel tenha uma dívida maior que o valor financiado, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente pegou um imóvel onde a dívida era 95 mil e foi financiado 190. Se a dívida tivesse sido, por exemplo, 300 mil e a venda fosse 190 mil, teria que dar a diferença, obviamente, tá bom? Aí o que acontece? Feito isso, após o cartório finalizar o registro, o banco libera o restante do pagamento para o vendedor. Bruno, qual é o restante do pagamento? Que restante de pagamento que é esse? Oxe, a gente não tinha 95 mil financiado? Não foi quitado os 95 mil? Só que você não vendeu por 190 mil? Não vendeu por 190 mil? Então, quanto você tem que receber? 95 menos 190 mil. Você vai receber essa diferença na sua conta, que é o saldo. Então, o Itaú quitou os 95 mil e depositou a diferença na sua conta. Depositado a diferença, então, aí o vendedor recebe o dinheiro na sua conta e o comprador passa a ser o novo proprietário do imóvel. Gente, é simples demais, não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Dica de ouro master para você, tá? Nunca dê a posse do imóvel antes da liberação deste pagamento aqui, ó. Deste pagamento. Por quê, Bruno? Porque se você der a liberação aqui, ó, e eu vejo muita gente fazendo isso, ela assina o contrato de financiamento e ela libera. Só que, para que o imóvel seja registrado no cartório, o comprador tem que pagar o ITBI, por exemplo. E se ele fica enrolando para pagar o ITBI, o que acontece é que não registra, e se não registra, não libera o pagamento para você. Se você deixa o cara entrar no imóvel aqui, qual é a pressa que ele tem para pagar o ITBI e transferir o imóvel no nome dele? Nenhuma, ele já tem a posse do imóvel. E aí o que acontece é que você não recebe a grana porque você liberou a posse do cara antes do que deveria liberar. Bruno, como que você sabe disso? Pergunta pra mim como que eu sei disso. Porque eu já fui um meninão já, que liberei a entrada do cara aqui, ué. É por isso que eu sei disso. Vai lá, bom coração. Não, o cara que já fez tudo, já assinou o contrato, libera pra ele entrar, porque ele tá pagando o aluguel, ele não quer pagar mais 2 meses. Aí você vai lá, bondoso, gentil, compaixão, pensa no próximo, você libera o cara, né? Aí o que acontece? O cara enrola 3 meses, 6 meses para pagar o ITBI, e aí não transfere, e você não recebe a grana, e ele fica morando 6 meses lá, sem você receber o dinheiro. Ou seja, dica de ouro, nunca dê a posse do imóvel antes da liberação do pagamento, tá bom? Bruno, mas parece ser muito complexo. Não é complexo. Por que não é complexo? E aí que para mim que vem um dos grandes trunfos aqui. É porque todo este processo é feito através de um corretor de imóveis. Esse cara aqui, ó. Essa é a função dele. É conduzir todo o processo. Ele que vai lá, faz o contrato, pega a CND, fala com o comprador, fala com o vendedor, leva até o banco. Tudo isso é feito por quem?
por um corretor. É por isso que você tem que saber escolher bem o seu corretor, porque tem várias funções operacionais aqui. Tem prazos para cumprir, tem documentos para levantar, tem feedback para dar. E você precisa de um corretor. Eu coloquei até aqui, ó, o corretor. Todo o processo inteiro, ele desde o começo ao fim, desde a negociação, tudo, é o corretor que vai te ajudar, ele que vai falar com o banco, ele vai falar tudo, é o corretor. Então, esse cara aqui é de extrema importância para você conseguir fazer o quê? E qual que é o resultado disso? O resultado disso é isso daqui, ó. Quando você pega um imóvel e você financia esse imóvel e você sabe fazer essa transação que eu tô te mostrando, o que que vai acontecer? Se nós fizéssemos isso, vendemos por 180 mil, o que que vai acontecer? Ó, você tinha 93 mil de saldo, você vendeu por 180, você vai receber líquido na mão quanto? 75 mil reais. Aí você pagou valor de entrada, ITBI, registro, você pagou tudo isso aqui. Você pagou para desocupar. Você gastou quanto? Você gastou 30 mil reais. Só que você recebeu quanto? 37 mil reais. Quer dizer, você gastou 30 mil, tem 8 de imposto de renda, você recebeu 37 mil reais. Ou seja, você entrou com 30 mil do seu bolso e recebeu 37 mil reais. Você mais que dobrou o patrimônio em 6 meses, porque você comprou um imóvel financiado e vendeu um imóvel financiado. Portanto, venda seu imóvel financiado e dobre o patrimônio. Bruno, se fosse à vista, vou te mostrar aqui se fosse à vista, ó. Vou te mostrar. E se fosse à vista? Se fosse à vista, você teria ganho 35%. 35% sobre o valor que você colocou. Mas como você fez financiado, você dobrou seu patrimônio. Impossível. Não é impossível, porque aqui você desembolsou 118 mil reais no à vista. No financiado, você desembolsou 30 mil reais. Ou seja, aqui você desembolsa muito menos dinheiro do que aqui, exatamente porque você trabalhou com o dinheiro do banco. Você trabalhou com o dinheiro do banco. Ah, mas e o juro do financiamento? Tá aqui, ó. Você pagou 4 mil reais de juros. Só que você lucrou 30 pau, 37 pau. É por isso que a diferença do lucro líquido do à vista pro lucro líquido do financiado, o financiado é menor o lucro líquido. Por quê? Porque aqui você pagou juros, aqui você não pagou juros. A diferença é que aqui você colocou 30 mil do bolso e aqui você colocou 118 mil do bolso. Ou seja, isso daqui, apesar de ser um pouco menor do que o à vista, ele é muito mais representativo porque você colocou muito menos dinheiro do seu bolso, te dando 120% de retorno em 6 meses. Cê é louco, hein? É muito ganho. A transação é simples, é completamente factível. Arrematar imóvel financiado é uma forma de alavancagem, uma estratégia espetacular. Você consegue dobrar seu patrimônio em 6 meses. E se você repetir, imagina você repetir isso aqui 4 vezes, com 30, 35 mil reais por transação. Nós estamos falando em você alcançar de 120 a 140 mil reais de lucro em um único ano. É totalmente possível. Eu fiz uma live falando o que eu faria se eu começasse hoje. Se você não assistiu, assiste aqui. E toda quinta-feira eu estou trazendo conteúdo para você direto, às 2 horas, para você poder entender, absorver e colocar em prática. Entender, absorver e colocar em prática. Entender, absorver e colocar em prática. Não vou ficar falando aqui e eu vou sempre trazer um material visual para você poder compreender o passo a passo e você alcançar o que você quer através do mercado de imóvel de leilão. Clica aqui embaixo, se inscreve e também lá no Instagram eu respondo direct, caixinha, interajo. E eu espero que você possa ser um arrematador. Ah, eu vou investir no mercado de imóvel de leilão. Não, você vai ser um arrematador, porque você vai fazer parte do time, o time mais forte que existe no mercado de imóveis de leilão.